Fala nação tricolor, fala tricolindos e tricolindas, fala torcedor e torcedora. Dando prosseguimento ao vídeo anterior que eu trouxe, aonde a ANAF informava que poderia existir a possibilidade de ter uma anulação da partida entre Bahia e Grêmio. Eu vou trazer agora aqui o esclarecimento de PC Oliveira, inclusive provando que o Jailson ele estava de forma autorizada a estar no campo. Jailson, que Renato Gaúcho acusou de estar lá de forma equivocada, disse que ele não poderia estar lá. Vou trazer provas para vocês aqui de que ele estava autorizado sim a estar em campo. Além disso, PC Oliveira, o comentarista de arbitragem do Sport TV, ele vai trazer esclarecimentos importantes. Eu vou colocar tudo aqui para vocês acompanharem comigo e vocês vão ver que Renato Gaúcho e o Grêmio, infelizmente, não vão conseguir nada. Não vai dar em nada com relação a isso aí, tá? Está tudo dentro da regra. Inclusive, o Grêmio, ele entra, eu vou trazer aqui para vocês, ele vai ao STJD pedir que seja averiguada, só que pelo que eu vou trazer para vocês aqui, vocês vão ver que não vai dar em nada. O Grêmio vai ao STJD reclamar de interferência externa em expulsão de Diego Costa. Só que o nosso querido Jailson, ele estava autorizado, tá bom? Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, aquele favor, já chega aqui, já deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os tricolores espalhados por esse mundo afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui, trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor tricolor, e para você, torcedora tricolinda. Bom, galera, eu quero começar logo esse vídeo para fazer, contextualizar tudo. Olha só o que é que o Grêmio, informação do Globo Esporte. Olha só, Grêmio, cadê? Grêmio vai ao STJD reclamar de interferência externa em expulsão de Diego Costa. Clube Gaúcho alega que Jailson Freitas, delegado do jogo, avisou a equipe de arbitragem para que o centroavante fosse expulso por reclamação. A ANAF também vai ao STJD sobre o caso, por redação de lá do Globo Esporte. O Grêmio informou na segunda-feira, hoje, o Grêmio, que vai ingressar no STJD com uma notícia de infração disciplinar desportiva por suposta interferência externa na expulsão de Diego Costa na derrota por 1-0 para o Bahia no sábado da Fonte Nova. O Grêmio vai ter que provar isso, né? Na entrevista coletiva após a partida, o técnico Renato Gaúcho acusou o presidente da comissão de arbitragem da Federação Baiana, Jailson Macedo de Freitas, de ter influenciado a equipe de arbitragem para a expulsão do jogador. Em protesto, Renato e todo o banco de reserva deixaram o gramado antes do final da partida. E aí ele disse: o senhor Jailson de Freitas, diretor da arbitragem da federação, ele estava onde não poderia estar, ao lado do quarto árbitro. O quarto árbitro não viu nada, foi ele, Jailson, que disse que viu o Diego falar alguma coisa. Ele estava num local onde nem poderia estar. E o Diego não falou absolutamente nada, acusou Renato Gaúcho. Só que a Confederação Brasileira de Futebol justificou que Jailson Freitas estava no gramado porque atuava como delegado do jogo. O delegado é responsável por questões administrativas e operacionais das partidas, sem interferir em questões disciplinares. Aí a ANAF também pediu que fosse tomadas medidas cabíveis. Está aqui o Jailson, tá? Jailson que estava autorizado a estar sim lá no jogo. Eu vou trazer aqui para vocês, inclusive, eu vou trazer a súmula daqui da partida, só para poder a gente contextualizar, e na sequência eu vou trazer o que o PC fala com relação a isso. Tá bom? Tá aqui, ó. Inclusive eu vou pegar aqui da conta do meu parceiro Google, Ala. Ó, gente, tá aqui, ó. Campeonato Brasileiro, jogo Bahia e Grêmio, data 27/4/24, horário 9 horas, estádio Otávio Mangabeira. Tá um pouco ruinzinho, mas dá para ver. Ó, tá aqui, ó. Delegado local, Jailson Macedo de Freitas, da CBF. Árbitro, Braulio. Assistente 1, Thiago. Assistente 2, Henrique. Quarto árbitro, Fernando. Assessor, Silva Regina. VAR, Pablo. E aqui, ó, delegado local, Jailson Macedo de Freitas. Então, Jailson, ele estava autorizado, sim, a estar lá no campo de jogo. E o nosso querido Renato Gaúcho, infelizmente, falou bobagem. E agora, sabe o que é que vai acontecer? Eu acho que o próprio Renato Gaúcho é que vai acabar sendo punido pelas bobagens que ele falou e acusações. Bora ouvir o que PC Vasconcelos, Paulo César, o analista de arbitragem do Sport TV, ele fala com relação a isso. O que aconteceu sábado em Salvador
Acho que todo mundo vai concordar que é condenável do ponto de vista do comportamento de um esportista, né? Do ponto de vista da regra, isso é que o Renato fez. Tirando todo mundo que estava no banco, descendo para o vestiário com o jogo em andamento. Do ponto de vista da regra, o que você conta pra gente? Bom, do ponto de vista da regra, ela não tem essa atitude do Renato. Eu também concordo, né, que é reprovável, né, que eu acho que deveria ter. O Renato tem experiência suficiente para esperar terminar o jogo e depois reclamar da maneira como tem que reclamar, buscar os seus direitos, protestar junto à CBF, né, no entendimento dele. Mas do ponto de vista da regra, para a continuidade do jogo, não tem impacto nenhum. Porque a regra diz que o jogo deve começar ou ter a continuidade com as equipes com no mínimo 7 jogadores. Então, como as equipes estavam formadas ali, a presença ou não de substitutos no banco de reservas, de comissão técnica, isso não tem impacto para o jogo, tanto é que o jogo teve a sua continuidade. Eu acho que o que a gente pode falar sobre o jogo, e foi muito comentário, inclusive no sábado, é a questão da maneira como o jogo foi conduzido. Né, e diferenciar, se a gente estava falando aqui do impacto que é permitido pela regra do jogo, o contato físico que é normal do jogo, e a gente sempre espera que o jogo flua da melhor maneira possível, com menos paralisações, mas menos paralisações não significa infringir a regra e deixar de marcar faltas muito claras, que foi exatamente o que aconteceu no jogo do sábado. O Braulio estava com critério, assim, na verdade ele não teve critério, né? Foi uma noite ruim de atuação dele, de muitas faltas, de muitos impactos, né? Gostaria de ouvi-los também, e de faltas que deixaram de ser marcadas em lances claríssimos, cristalinos, que fugiam do campo da interpretação com o intuito de deixar o jogo fluir, de aumentar o tempo de bola rolando, de diminuir o número de faltas, e aí ele perdeu o controle do jogo. Mas sobre o Renato, ainda só uma observação. Esse assunto não pode crescer dentro de um tribunal como uma atitude antidesportiva, como um gesto que ofenda o próprio jogo? Pode, do ponto de vista para a continuidade do jogo, não teve problema nenhum, mas o fato está relatado em súmula, e aí sim o tribunal, conforme a gente comentou no sábado, pode sim avaliar como uma conduta antidesportiva, uma falta de respeito para com o jogo, com o espetáculo, e pode, dentro da análise jurídica, encontrar sim artigo para poder indiciar o Renato. Numa das imagens está o Jailson, né, que não estava na escala na escala publicada pela CBF. Isso pode ser algo que vai gerar um processo com chance do Grêmio? Boa pergunta, inclusive no sábado nós conseguimos, esse é o Jailson. O Jailson, nós conseguimos no sábado, ainda no último momento do troca de passe, trazer a informação que eu recebi da assessoria de imprensa da CBF. O Jailson, ele estava escalado como delegado do jogo pela Federação Baiana. Essa escala de delegado compete, de acordo com o regulamento geral, compete à federação local, então ele estava oficialmente escalado no jogo, que a escala que é publicada no site da CBF sai só a equipe de arbitragem e a equipe do VAR. Inclusive, nesse bate-papo com a assessoria da CBF, eu até sugeri, né, disseram que vão avaliar a possibilidade de colocar a escala completa, né, a escala completa com o delegado do jogo, para que não tenha esse tipo de ruído como aconteceu. Mas o Jailson, e foi o que a gente comentou, que tinha que apurar se ele tinha uma designação oficial ou não para o jogo, mas ele estava assim escalado como delegado do jogo, uma escala feita pela Federação Baiana de acordo com o regulamento geral das competições. A gente está na 4ª rodada. Bom, tá aí, nação, para vocês, tá? A gente tá aqui, o trabalho aqui é feito de forma certa, séria e com responsabilidade. No vídeo anterior, a ANAF, eu trouxe para vocês que a ANAF, ela pediu, inclusive, sugeriu que a partida pudesse até ser anulada. A gente está vendo que essa possibilidade ela é praticamente zero. Ela é praticamente zero. Primeiro, porque o Jailson estava autorizado a estar no campo. Outra, Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, ele vai ter que provar o que ele disse com relação ao Jailson ter interferido na decisão do árbitro. E não tem nenhuma imagem que prove isso. Então, o que é que vai acontecer? Provavelmente, e é o que eu espero que aconteça, que o Renato Gaúcho seja punido. Ele vai ter que sofrer uma punição. Porque ele não pode somente falar, ele tem que provar. E se não tiver nenhuma imagem, nada que prove o que ele está dizendo, ele vai ter que tomar uma punição. Abandonou o jogo, falou na entrevista meio mundo de coisas sobre o árbitro e não tem nenhuma prova. Disse que o árbitro não poderia estar ali, ele disse que o Jailson não poderia estar ali, e eu trouxe para vocês aqui tanto a súmula do jogo, onde mostra que ele poderia sim, porque ele era delegado da partida. PC também trouxe as informações complementares,
Então, está tudo dentro da regra, está tudo dentro da norma. Renato Portaluppi, você tem um problema. Renato Portaluppi, Renato Gaúcho e o Grêmio, vocês têm um problema. Não é comigo, se resolvam por lá, o que eu quero é o melhor para o meu Bahia. Tamo junto, nação, até a próxima. Você é Bahia? Você tá no lugar certo. Fui.